Meu abraço a você, caro amigo internauta, meu agradecimento, minha gratidão por mais uma vez você estar aqui conosco acessando o nosso vídeo. Vídeo que você também pode acessar pelo site da editora Chico Xavier, www.editorachicoxavier.com.br. E hoje o nosso tema é a sexualidade, um tema que nos traz muitas dúvidas, muitas dificuldades de compreensão e principalmente muitas dificuldades de vivência. A sexualidade, segundo o orador espírita José Raul Teixeira, numa de suas memoráveis palestras ocorridas no Distrito Federal, ele coloca a sexualidade como a energia criadora, a presença do Criador na sua criatura. A sexualidade é toda a energia que nós despendemos para desenvolvermos e aprendermos a nos relacionarmos com o próximo. Assim, utilizamos da energia da sexualidade em todos os relacionamentos familiares, com filhos, com pais, com esposa ou marido também. Usamos da energia da sexualidade no nosso relacionamento, no trabalho, na sociedade, em todas as questões da vida de aprendizado. A energia de relacionamento que nós despendemos de nós é a energia da nossa sexualidade. Assim nós vemos nas crianças que, de acordo com as escolhas dos brinquedos, elas escolhem de acordo com a orientação sexual. Nos adultos, os hobbies também estão de acordo com a sua orientação sexual. Normalmente, os homens gostando mais de futebol, as mulheres de outras questões mais afetas ao sexo feminino. Mas é na comunicação, é no abraço, é que nós vamos despender esta energia da forma mais salutar possível, porque nós estamos reencarnados no planeta, como espíritos eternos que somos, na condição de aprendizes do relacionamento. Jesus já nos ensinou a busca da prática da caridade, de atender às necessidades do próximo, do amor ao próximo. E a própria doutrina espírita coloca-nos como lema: fora da caridade não há salvação. Ora, a caridade é algo que só podemos fazer nos relacionando com as pessoas. E a energia deste relacionamento de que nós necessitamos é exatamente a energia da sexualidade. Portanto, a sexualidade é algo muito importante em nossa vida. Em si, a energia não tem um cunho nem de negativo, nem de positivo. É uma energia, um instrumento para o nosso aprendizado. Nós podemos utilizá-la de forma equivocada, mas também podemos utilizá-la de forma sublimada que vá promover a nossa evolução moral e espiritual. Ora, o sexo, propriamente dito, é uma das nuances da energia da sexualidade. Com relação ao sexo, nós já vimos desenvolvendo desde o mundo animal, desde os nossos estágios no mundo animal, onde o sexo ele é a manifestação do próprio instinto, e instinto que busca a preservação. Então o animal, através do seu instinto, ele busca duas coisas: a alimentação e o sexo, ambos com o intuito de buscar a preservação. A alimentação para a preservação da individualidade do próprio indivíduo e o sexo para a preservação da espécie, para a reprodução e preservação da espécie. Quando já estagiamos no estado nominal, já como homens, já com a razão, depois que estagiamos com a razão, o sexo deveria ser a manifestação do amor nos nossos relacionamentos afetivos. Mas, infelizmente, como todos nós sabemos, o sexo tem sido explorado de forma equivocada. E, assim, esse mau uso desta energia do sexo tem trazido angústias, frustrações, vícios. A sexualidade, nesse contexto, ela tem sido aplicada por outros interesses que não seja o amor. Então, aqueles que usam a sexualidade em busca do dinheiro direto, a questão da prostituição, outros usam a energia do sexo ou da sensualidade para a publicidade de todos os tipos de mercadorias, todos os tipos de produtos no mercado. Hoje, costuma-se usar um apelo de ordem sensual para a venda de produtos. E, obviamente, tudo aí dá um despender de energias que são energias equivocadas,
porque a utilização de uma energia por interesses outros que não seja o interesse do amor. Toda vez que usamos a energia da sexualidade, nós estamos permutando essa energia com o próximo. Portanto, quando nós conversamos com um amigo que estamos despendendo essa energia, nós permutamos com ele esta energia. E ali nós temos um sentimento de simpatia, de empatia com aquela pessoa que está se interrelacionando conosco. Até aí, tudo bem. Quando se parte para o sexo, quando duas pessoas que se amam, que têm uma afinidade, que buscam um fim comum na construção de uma família, o ato sexual é o ato da permuta da energia do amor, em que cada um dos participantes está preocupado em preencher os vazios do outro, as necessidades do outro, porque esta é a preocupação própria do amor. E nessas questões, essa permuta fica salutar, porque o ato sexual termina e os dois encontram a plenitude deste ato pela permuta de energias salutares envolvida no amor, respeito que os une. Mas quando esse ato sexual é imbuído por questões de promiscuidade, por interesses outros que não sejam o amor, aí então não há uma permuta, uma doação de energia daquele que participa do ato. Pelo contrário, cada um dos participantes desse ato, ele vê no ato a possibilidade de receber um benefício do ato. Então ele não entra no ato do sexo para doar-se, ele entra para receber, sem saber se o outro está disposto a doar. Como normalmente não está querendo receber também. Ao final do ato, ambos saem com uma sensação de vazio, com uma sensação de incompletude e acaba criando angústias, criando elos, débitos. Quantas pessoas, através desta condição, acabam intuindo nos outros a condição de que poderão manter um relacionamento mais sério, mais duradouro, na construção de uma família, mas que de fato aquele que está usando daquele relacionamento sem nenhum interesse, apenas levando o outro a ter esse compromisso e depois deixa o relacionamento de uma forma irresponsável, causando dor, causando sofrimento, enfim. A energia do sexo tem nos trazido, infelizmente, muitas dores, quando deveria ser uma energia a nos promover a evolução, a nos promover a ascensão espiritual. A gente vê que dentro da sociedade, tantos têm sido os equívocos na utilização desta energia. Temos as questões da pedofilia, que os noticiários sempre têm nos trazido, as questões da promiscuidade, conhecida por todos nós, a questão da publicidade, utilizando de uma forma exacerbada a sensualidade para a venda de produtos que não tem nada a ver com esta energia da sexualidade, a questão da prostituição, onde nós acabamos muitas vezes com preconceito covarde com relação às nossas irmãzinhas ou irmãozinhos que se entregam à prostituição, porque normalmente eles acabam recebendo todo o preconceito, todo o julgamento da sociedade, que não vê que para que um prostitua, um outro tem que estar ocupando dessa prostituição e será também um ato de prostituição, porque prostituição se dá toda vez que nos utilizamos do sexo sem o interesse do amor envolvido. Jesus já indagava da irmã que foi pega em adultério e levaram até ele, perguntando o que se deveria fazer com ela, já que a lei na época mandasse que essas mulheres pegas em adultério fossem apedrejadas. Na época, Jesus indagou deles: aquele que estivesse em pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E dada a força moral do Mestre Jesus, logicamente, foram saindo um a um, porque todos eles tinham seus compromissos, seus débitos e erros, e a consciência lhes pesou naquela hora. Mas aí Jesus indaga daquela irmã: onde está a criatura que esteve contigo? A mulher adúltera levaram para Jesus, mas para que ela adulterasse, alguém estava com ela cometendo o mesmo crime, o mesmo ato. Mas foi ele levado? Foi ele tido o havido pela sociedade com o preconceito em que ela foi julgada? Não, infelizmente não. Então este preconceito é algo
muito grande que tem nos trazido grandes dificuldades no nosso crescimento. Mas se vemos a sexualidade com relação ao animal, com relação ao homem e o espírito, como ver o espírito nessa vivência do sexo, desculpe. No Livro dos Espíritos, a questão 200, Allan Kardec indaga o seguinte: os espíritos têm sexos? E aí os espíritos respondem o seguinte: não como o entendeis, pois sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e há simpatia, baseados na identidade de sentimentos. Então a sexualidade, a energia feminina ou a energia masculina, ela é própria do ser reencarnado no planeta. O espírito, enquanto desencarnado, ele não tem o sexo propriamente dito. Obviamente, com relação à sexualidade, o espírito acaba se manifestando de acordo com a sexualidade em que ele opta, por ter mais simpatia. Alguns espíritos, por terem muito mais experiências na sexualidade masculina, optam em se apresentar dentro desta condição. E outros, por experiências mais felizes na sexualidade feminina, optam por se apresentar nesta condição. Por isso, Allan Kardec também indaga dos espíritos na questão 201 o seguinte: o espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? E os espíritos responderam o seguinte: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres, porquanto a nossa evolução moral, espiritual, ela depende que nós, enquanto espíritos eternos, passemos por todas as oportunidades de aprendizado e crescimento aqui no planeta. E, obviamente, que a reencarnação no sexo feminino oferece determinadas nuances para o nosso aperfeiçoamento, enquanto a reencarnação no sexo masculino nos oferece outras questões para o nosso aperfeiçoamento intelectual, moral, espiritual, né, em outro sexo, em uma e outra energia da sexualidade. Por isso, na sua jornada evolutiva, todos nós, enquanto espíritos eternos, passamos pela sexualidade feminina, passamos pela sexualidade masculina. E isso acaba nos levando a outras questões para que nós possamos refletir. Na questão 202, o Espírito diz assim: quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Eles responderam o seguinte: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Portanto, o ser homem ou o ser mulher nesta reencarnação é estabelecido de acordo com as provas que nós temos que suportar, com o aprendizado que nós temos que fazer, que será mais fácil dentro desta ou daquela sexualidade. Portanto, o interesse do Espírito Eterno é a busca da sua felicidade, a busca do seu crescimento moral e espiritual. Daí a necessidade de nós termos essa compreensão de que todos estamos no caminho do nosso aprendizado. E a sexualidade é uma energia que nos promove e nos auxilia nesse crescimento. Saber utilizá-la apenas imbuídos desta energia de amor nas nossas manifestações da sexualidade é a grande busca de todos nós para que possamos encontrar a plenitude. Vamos deixar de lado tanto preconceito com que nós vemos os nossos irmãos que às vezes agem dentro de uma questão deturpada nessa energia da sexualidade ou na vivência do sexo propriamente disto, com relação à prostituição, à promiscuidade. Vamos deixar que cada um busque o seu próprio aprendizado, deixemos o preconceito de lado e vamos ter uma visão de alteridade, respeitando as diferenças de todos os nossos irmãos, porque cada um vai buscar o seu aprendizado de acordo com a sua necessidade. Todos nós vamos crescer um dia. No livro Consolador, Emmanuel também fala sobre essa necessidade do aprendizado. Na questão 184, quando ele fala sobre a sexualidade, sobre o sexo de um modo geral, é uma questão ampla, uma questão muito grande, mas a conclusão da resposta ele diz assim: depreende-se, pois, que ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo.
Então é importante que nós busquemos na atividade sexual, na energia da sexualidade, todo o arcabouço necessário para promover o nosso aprendizado e o nosso crescimento enquanto espíritos eternos. Nós voltaremos a esse tema em outros vídeos mais para frente, falando sobre questões específicas da manifestação da nossa sexualidade. Que a paz de Jesus esteja conosco e muita paz para você.